O lado oculto do átomo. Esqueça tudo que Hollywood te vendeu. Apague a imagem de Matt Damon sendo resgatado ou das promessas futuristas de turismo interplanetário com passagens de ida e volta. Quando falamos em colonizar Marte, a nossa imaginação desenha uma jornada heroica, alguns anos no espaço, a bandeira fincada no solo vermelho, claro, o retorno triunfante para os braços da família na Terra. Mas, e se eu te dissesse que, com base no que a ciência sabe hoje, essa viagem é, literalmente, um contrato vitalício de exílio? Não estou falando de falhas mecânicas, explosões de foguetes ou falta de combustível. Estou falando de algo muito mais íntimo, silencioso e aterrorizante: a sua própria biologia. Existe uma chance real de que, ao pisar em Marte, o seu corpo físico se torne incapaz de sobreviver novamente na Terra. Enquanto o mundo discute os foguetes gigantes da SpaceX ou a terraformação, quase ninguém menciona o lado oculto dessa aventura: o que a gravidade, ou a falta dela, faz com cada músculo, cada osso e cada gota de sangue que corre nas suas veias. A tecnologia pode até te levar até lá, mas é a sua biologia que vai decidir se você poderá voltar. A gravidade do nosso planeta cairia sobre você como uma bigorna. E a resposta, infelizmente, pode ser um não definitivo. Fique comigo até o final, pois vamos mergulhar no que realmente acontece com o corpo humano no abismo espacial e entender por que os primeiros colonizadores de Marte podem ser os primeiros exilados definitivos da história da humanidade. A degradação na viagem. O pesadelo biológico começa muito antes das botas tocarem a poeira vermelha. A jornada de, no mínimo, 7 meses até o planeta vermelho já é um ataque frontal à nossa fisiologia. Nesse período de microgravidade, o que começa como o sonho de voar pelos corredores da nave, rapidamente se torna uma confusão metabólica. O corpo humano é uma máquina calibrada por milhões de anos para a gravidade da Terra. Sem ela, ele entra em colapso. O primeiro sinal é o deslocamento de fluidos. O sangue e a água, que deveriam ir para as pernas, sobem para o tronco e a cabeça. O rosto incha, as pernas afinam e a pressão intracraniana dispara. E aqui está um segredo que poucos comentam: essa pressão esmaga a parte de trás dos seus olhos. Muitos astronautas retornam com danos visuais permanentes. Imagine chegar em Marte com a visão comprometida, justamente no momento mais crítico da missão. Enquanto você flutua, seus músculos e ossos começam a se dissolver. Sem a gravidade te puxando para baixo, o corpo entende que não precisa de um esqueleto denso e começa a descartar cálcio na corrente sanguínea, gerando uma osteoporose acelerada. Em 6 meses, você envelhece o equivalente a 10 anos de perda ceia de um idoso na Terra. Sua coluna se estica, você cresce até 5 centímetros, mas o preço são dores nas costas excruciantes. A armadilha de Marte. Então, você sobreviveu à viagem e pousou. Bem-vindo a Marte. E é aqui que a armadilha se fecha. Marte tem apenas 38% da gravidade da Terra. Se você pesa 80 quilos aqui, lá sentirá que pesa apenas 30. Inicialmente, é uma sensação de superpoderes e alívio articular. Mas, fisiologicamente, esse conforto é o decreto do seu fim como terráqueo. O seu sistema cardiovascular vai se tornar preguiçoso, bombeando apenas o necessário para essa gravidade leve. Seus ossos vão se estabilizar, mas num patamar de fragilidade extremo. Quanto mais tempo você fica, mais marciano seu corpo se torna. É uma transformação silenciosa e irreversível. O retorno impossível. Agora, imagine o cenário. Após 5 anos em Marte, a missão acaba. Você quer voltar, ver o mar, sentir a gravidade do nosso planeta. Você embarca na nave, que hoje você enfrenta mais 7 meses cairia de sobre você como uma bigorna. A para um corpo adaptado a Marte, a gravidade ungir a Terra seria esmagadora. Levantar da cama seria um esforço hercúleo. O sangue não teria força para subir ao cérebro, causando desmaios constantes. O risco de falência cardíaca seria altíssimo, pois seu coração atrofiado teria que trabalhar o triplo. Um simples tropeço na calçada poderia quebrar seu quadril como se fosse vidro. Cientistas temem que, após longos períodos em baixa gravidade, o ponto de não retorno seja ultrapassado. Você voltaria para a Terra apenas para viver confinado em uma cadeira de rodas, dentro de piscinas para aliviar o peso,
ou acamado com dores crônicas. O seu lar se tornaria seu torturador, o inimigo invisível e a mutação genética. Mas a gravidade não é o único carcereiro que te impede de voltar. Existe um inimigo invisível, muito mais insidioso, que penetra as paredes da nave e a fina atmosfera de Marte, a radiação cósmica. Aqui na Terra, somos protegidos por um escudo magnético poderoso e uma atmosfera densa. Em Marte, esse escudo não existe. A cada segundo, partículas de alta energia vindas do Sol e do espaço profundo atravessam seu corpo como balas microscópicas, rasgando o seu DNA. A NASA estima que uma viagem de ida e volta, somada a uma estadia em Marte, exporia o astronauta a níveis de radiação que garantem um risco altíssimo de câncer letal. Mas o problema vai além do câncer. Estamos falando de dano celular sistêmico e envelhecimento precoce. O sistema nervoso central pode ser afetado, prejudicando a cognição e a memória. Tentar voltar para a Terra com o corpo já fragilizado pela gravidade, agora, com o DNA esburacado pela radiação, seria uma sentença de morte durante a viagem de retorno. O nascimento de uma nova espécie, Homo Martis. E isso nos leva à consequência final, algo que soa como ficção, mas é a mais pura evolução darwiniana. Se quem vai para Marte não pode voltar, eles terão que se reproduzir lá. E aqui a história da humanidade se bifurca. Uma criança nascida em Marte jamais poderia visitar a Terra. O corpo de um bebê desenvolvido sob 38% da gravidade jamais formaria um esqueleto ou um coração capaz de suportar a pressão da Terra. Eles seriam, biologicamente, prisioneiros do planeta vermelho. Com o passar das gerações, isolados pela distância, moldados pela radiação e baixa gravidade, esses colonos deixariam de ser Homo sapiens. Eles seriam mais altos, com ossos mais finos, olhos talvez diferentes para captar a luz em um ambiente mais distante do Sol, e uma fisiologia interna totalmente alienígena para nós. Nós não estaríamos apenas criando uma colônia, estaríamos testemunhando o nascimento de uma nova espécie humana. Os marcianos não seriam homenzinhos verdes, seriam os nossos netos, olhando para a Terra no céu noturno como um mundo proibido, um paraíso azul onde eles jamais poderiam pisar sem serem esmagados pela própria atmosfera. É assustador e fascinante, não é? Se esse conteúdo abriu sua mente para a realidade crua da exploração espacial, eu preciso que você faça 3 coisas rápidas. Deixe seu like agora mesmo. Isso é vital para o YouTube espalhar esse conhecimento. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que sonha em ir para o espaço. E, claro, se você quer continuar desvendando os mistérios do universo, inscreva-se agora no canal O Lado Oculto do Átomo. Aqui, a ciência vai onde a ficção não tem coragem de ir. Os primeiros humanos em Marte não serão apenas astronautas. Eles serão os primeiros exilados voluntários da história moderna, abrindo mão do berço da humanidade para enxertar a vida em um mundo morto. E isso transforma a pergunta final que eu tenho para você. Eu realmente quero ler a sua resposta nos comentários. Você iria para Marte sabendo que é uma passagem só de ida, para nunca mais sentir a brisa da Terra? Escreva aqui embaixo, eu iria ou Terra para sempre, e me diga o porquê. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Lado Oculto do Átomo. Até lá! Eu iria ou Terra para sempre.